Hoje nós vamos para a terceira proposição. A Cris já publicou, né, no grupo, acho que os irmãos também no celular, se quiser acompanhar. E a terceira proposição é o motivo pelo qual devemos evangelizar. Por quê? Por que nós devemos evangelizar? Perguntinha simples, né? Então até eu coloquei essa pergunta aqui, uma pergunta simples. Por que devemos evangelizar? Aí eu coloquei uma resposta direta também. Porque é uma ordenança de Deus. Pronto. Acabou, né? Vamos. Acabou para tirar. Acabou. Podemos ficar só nisso? Podemos. É uma ordenança de Deus. Assim, não só como a evangelização, mas várias outras ordenanças, né, que Deus nos deu. Mas aí eu coloquei um parágrafo também embaixo, né? Nós podemos, né, enxugar, né, a explicação, deixar a explicação bem reduzida, né, bem simples. Mas Deus não nos criou, né, com uma mente sem ser aguçado, né, sem ir mais adiante quando nós podemos ir. Tem coisas que Deus não permite que nós avancemos, aí nós não vamos. Mas outras coisas Deus permite, e a evangelização é uma delas. Então nós podemos nos aprofundar, né, um pouco mais nessa questão. É o que nós vamos fazer hoje, no curto tempo que nós temos. Então, mesmo que nós não esgotemos, né, esse tema, a gente pode, esse tema é bastante profundo. Se nós quisermos avançar, né, a resposta dessa pergunta, por que devemos evangelizar, nós temos muito material para falar. Mas nós vamos ficar aqui em 2 pontos, basicamente. Esses 2 pontos que eu coloquei aqui no nosso texto base. Então nós vamos trabalhar um pouquinho, né, sobre esses 2 pontos. E quais são esses 2 pontos? O primeiro é a glória de Deus. A glória de Deus é o primeiro ponto que nós vamos colocar como base para a nossa resposta. O ser humano foi criado para glorificar a Deus, não apenas por meio da evangelização, mas por todas as áreas da vida. Não tem uma área da nossa vida que nós não podemos glorificar a Deus. Nós sabemos que nós temos um problema de desvio, com a queda, mas esse é o nosso objetivo, né? Trabalhar, crescer, né? Como nós já dissemos nos outros encontros, na santificação. Deus nos santifica no momento, né, que Ele nos separa, que Ele nos justifica, mas depois nós temos um processo de santificação até o último dia das nossas vidas. Isso nós falamos lá atrás na questão do arrependimento. Né? O arrependimento é aquele elemento que nos cutuca, né, que nos chama a atenção, né, que nos coloca no trilho. Né? A gente sai do trilho e ele faz com que nós voltemos para o trilho. Tudo isso é para a glória de Deus. Uma vez evangelizando, né, eu disse à pessoa que nós, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, fazemos e agimos, nós devemos glorificar a Deus. E, obviamente, a pessoa não era crente, não tinha entendimento que nós gostaríamos que tivesse. Ela disse, poxa, se Deus é bem egoísta, nós temos que... tudo ele quer para a glória dele. Para ele, para a glória dele, tudo para ele. É claro que essa pessoa não tinha, né, entendimento do que é glorificar a Deus. Né? Deus precisa do nosso trabalho, né, que glorifique a Ele. Deus precisa da glória que nós dedicamos a Ele. Sim ou não? Não, Deus não precisa. Mas a gente precisa. Exatamente. Nós é que precisamos. Né? Os beneficiários, né, de glorificar a Deus somos nós. Somos nós. Deus não precisa, mas Deus fez assim, por causa da graça e da misericórdia dele. Né? Então, em tudo, né, que nós fazemos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, nós fazemos com esse intuito de glorificar a Deus, e nós somos os beneficiários, né? Nós que somos, porque Deus realmente não precisa
né, que nós, né, da glória que nós dedicamos a Ele. Mas Ele assim determina para o nosso próprio bem. Né? Isso é pela graça e pela misericórdia dele. Então, cada ato, cada palavra, né, cada pensamento, né, tudo que nós fazemos é com o propósito de glorificar a Deus. E isso na nossa vida tem um propósito maior também, que é o nosso crescimento, é a nossa santificação. E o segundo motivo é o amor ao próximo. Né? Quem conheceu a revelação de Deus sabe o quão transformadora ela é. Nós, os crentes, estamos, né, debaixo da graça do Senhor, conhecemos o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro, e o amor de Deus reflete em nós temos, né, que passar isso adiante. Então é o amor ao próximo. Jesus foi bem claro, né, nessa questão do amor ao próximo. Ele deu até 2 mandamentos. William, tudo bem? O primeiro mandamento, né, amar a Deus, né, sobre tudo, né, sobre todas as coisas. Eu não assinei ali. E o segundo, amar o próximo. Os dois estão interligados. Então, por isso, nós não podemos ser omissos diante dessa necessidade. De tantos, né, que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Então, nós, né, conhecendo o amor de Deus, tendo já esse prévio conhecimento, nós temos que passar adiante. E isso é evangelizar. E esse é um dos motivos pelo qual nós devemos evangelizar. É o amor ao próximo. Então, não podemos ser omissos, né, diante da necessidade de tantos. Evangelizar é um ato de amor e responsabilidade. Então, nós temos essa responsabilidade porque Deus nos deu. Aí, um versículo aqui que todos conhecem, que é 1 Coríntios 10:31, que diz, né, portanto, seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É óbvio que isso aqui, né, nós podemos expandir bastante esse versículo aqui. Mas, focando aqui na questão da evangelização, tá? Então, tudo que nós fazemos, nós vamos até comentar um pouquinho mais para baixo também, tudo que nós vamos encontrar nesse sentido, né, de evangelizar, né, todas as oportunidades e as não oportunidades, né, porque nós estamos vendo aqui os nossos encontros, né, até aqui, essa já é a 9ª aula, que nem sempre nós podemos evangelizar. Nós temos que ter essa sensibilidade também. E muitas vezes a não possibilidade também está atrelada à vontade de Deus. Né? Tudo depende da nossa sensibilidade. É por isso que nós devemos nos autoconfrontar. Espera aí, eu não estou evangelizando porque eu não quero, porque eu estou receoso, ou porque eu quero, mas não dá certo. Mas tem impedimento que está muito acima da minha capacidade, da minha vontade. Como um exemplo que eu mesmo citei lá atrás, né, nos primeiros encontros. Tinha uma pessoa muito próxima. Né, por várias e várias vezes eu tentei evangelizar ele, mas nem perto chegava. Né. Eu ia, mas não dava certo. Ia, mas não dava. Até que ele foi embora. Né. Não era para eu evangelizar. Talvez alguém evangelize, mas não era para mim. E eu fiquei em paz no Senhor. Então, tudo isso acontece. Né? Então, qual é a nossa sensibilidade? Nós estamos não evangelizando essa pessoa porque nós não queremos, aí o problema é nosso. Tive várias oportunidades, mas eu negligenciei, aí o problema é nosso. Não, eu não negligenciei nenhuma oportunidade, mas não consigo, não dá certo. Então, coloque diante de Deus essa situação.
Então, essa é a questão. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos está atrelado basicamente a esse versículo aqui. E para sabermos, né, se nós estamos glorificando ou não a Deus, não é perguntando, né, para outra pessoa, a não ser para nós mesmos, né, e nos colocando diante de Deus, vendo a nossa situação diante de Deus, chamado autoconfrontação. Nós devemos nos autoconfrontar com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com a vontade de Deus, e ver qual é a nossa posição. E aí nós saberemos se nós estamos falhando ou não. Então, quando obedecemos, né, aos mandamentos do Senhor, expressamos o nosso amor por quem? Pelo próprio Senhor. Essa é a balança. Quando nós respeitamos os mandamentos de Deus, né, por isso que nós fazemos essa autoconfrontação, se nós estamos andando de acordo, nós estamos então demonstrando que nós amamos o Senhor. O próprio Jesus disse isso. Então, embora Deus, né, nós já citamos isso, mas embora Deus não precise do nosso amor, Deus precisa do nosso amor? Não. Deus precisa da glória que nós dedicamos a Ele? Não. Mas é justamente nesse ato, né, de obediência que somos beneficiários. Né? Os beneficiários somos nós. Né? Deus fez dessa forma. E, obviamente, com a evangelização, o beneficiário também é aquele a qual nós levamos a palavra, levamos o Evangelho. Então, glorificar a Deus transforma nosso modo de viver, né? Nos conduz a uma vida mais plena e nos aproxima da verdadeira paz. Né? Como o irmão Eduardo citou aqui logo no começo da oração. Coloca diante de Deus. Né? Descansa no Senhor e a verdadeira paz, né, será conhecida. Essa é a chave. É por isso que Deus coloca dessa forma para nós, porque Ele sabe da nossa estrutura, né? Ele sabe como nós vivemos. Então, aquele evangelizado, né, que eu citei no começo, que não entendeu que nós fazemos tudo para a glória de Deus, e é muito comum que nós possamos evangelizar alguém e dizer isso, né, ou citar até esse versículo, e aí nós temos que explicar, né, que os beneficiários somos nós mesmos. Né? Não é que Deus é egoísta, Ele quer tudo para a glória dele. Não, Deus não precisa da glória que nós dedicamos a Ele. É nós que precisamos glorificar a Deus para o nosso próprio bem. Então vai muito mais além do que a gente imagina. Né? E não sei quem citou no começo também, não sei se foi o Paulo ou Raul, que as pessoas não conhecem, né? Não sabem, né? Não têm o conhecimento, né, necessário para entender as coisas. E, obviamente, a evangelização leva a isso, porque a evangelização está atrelada ao discipulado. Não tem como nós evangelizarmos sem discipular. Nós temos que discipular, por isso que nós falamos lá do exemplo da bateria. Nós somos a bateria, nós acumulamos o conhecimento, né, e durante a evangelização nós vamos alimentando, né, evangelizando conforme nós vemos a necessidade, né, da situação do momento. Então é fato, né, que a evangelização é um mandamento dado por Jesus, e uma coisa que às vezes a gente não percebe. É um mandamento dado por Jesus, né, bem claro, mas é um mandamento também dado pelo Pai. Deus é o Pai. No Antigo Testamento isso fica bem claro. Por exemplo, Isaías 49:6. Né? O Senhor atribuindo essa questão da evangelização. Então, é um mandamento, né, dado por Jesus e dado também por Deus o Pai. Então, para nós, né, que vivemos sob a luz do Novo Testamento, é essencial termos consciência, né, da promessa de Jesus, né, referente à grande comissão.
em Mateus 28, 19 e 20. Então, o finalzinho desse versículo é o ponto que nos dá a base para andarmos confiantes. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecerem a todas as coisas que vos ordenei. E agora? E eu, Jesus, estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então, Jesus diz, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco nessa batalha. Então, essa tarefa, que nesse caso aqui de Mateus, foi Jesus está falando com os 11 apóstolos. Mas essa missão é dada à igreja. Na verdade, nós temos essa missão. A igreja tem essa responsabilidade. A obediência ao mandamento do Senhor não implica apenas em cumprir uma ordem, mas representa também o privilégio de proclamar a salvação. É aí que a gente entrou, naquele ponto que você estava falando. Por trás da evangelização, grande alicerce, o grande fundamento é a salvação dessas pessoas, das almas. Isso nós já falamos também, que é da alçada do Senhor. Nós pregamos, levamos a mensagem, e o Senhor é que trabalha nessa questão. Então é uma responsabilidade honrosa, confiada aos filhos de Deus, que o obedecem, demonstrando que amor a Ele, amor a Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós demonstramos o amor que nós temos a Ele. Então, quando nós não evangelizamos, ou quando nós não cumprimos os mandamentos de Deus, o que nós estamos fazendo? Não amando a Deus. Exatamente. Demonstrando que nós não amamos a Deus. Agora, a questão da evangelização também é uma questão que todos nós devemos fazer, mas nem todos têm habilidade. Por isso, tem os atributos necessários para fazer isso. No entanto, nós devemos trabalhar e procurar desenvolver essas questões. Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade honrosa, que é confiada a nós, por Deus. Deus nos dá essa responsabilidade. E nós, quando cumprimos, então, não só esse mandamento, ou qualquer outro mandamento, nós estamos tratando aqui da evangelização. Nós demonstramos amor a Deus. Outro aspecto relevante sobre a razão pela qual nós evangelizamos é o amor ao próximo, como nós já citamos no começo. Jesus foi claro ao afirmar que esse amor está diretamente relacionado ao mandamento anterior, que é amar a Deus. A evangelização, portanto, está inserida nesse contexto de forma absoluta, porque é um mandamento de Deus. Então, está de forma absoluta relacionado à questão da obediência a Deus, como expressão prática do amor divino. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos cumprindo diretamente o mandamento do Senhor, que é amar a Deus e amar ao próximo. Ao mesmo tempo, os dois mandamentos. Luiz, eu queria fazer um comentário referente à evangelização. A forma que Deus me surpreendeu foi tão, magnífico, porque assim, um jovem, ele pegou o aplicativo para ir para o trabalho, lá em Santos, E o próprio aplicativo, que é o motorista, também é cristão. Então, pregou o evangelho para ele indo para o trabalho. Ele já sentiu a paz. No trabalho, ele foi evangelizado com um colega de trabalho também. E na hora de ir embora, que era 7 da noite, aquela hora que eu mandei no grupo lá, quem pegou ele? Eu. Então nós estávamos indo embora e ele falou assim, você é de São Paulo, pelo sotaque e tal. A questão é, como que Deus coloca 3 pessoas na vida do rapaz para ouvir o evangelho? Aí eu falei assim, meu Senhor, eu chorei junto com ele, porque ele tinha a vontade de conhecer Jesus.
E impressionante a forma que Deus trabalha. Então, Usou 3 pessoas para alcançar aquela alma. aí você faz uma retrospectiva aqui, porque nós já falamos. O eunuco, o Cornélio, sabe? E outros exemplos, né? Até o próprio Deus Paulo. Trabalhando. Quando ele quer alcançar. Não tem como. Até o próprio Paulo, né? Ia armado até os dentes, né? Com alvará, com autorização para caçar cristão. Ele cai por terra, né? E volta, né? Completamente diferente. Então, no caso até do comandante lá do Cornélio, não é só Cornélio, né? Você vê que tem várias pessoas. Né? O texto diz que a família dele e os empregados e tudo mais foram convertidos. Através de uma pessoa, né? Que tinha a condição humana, né? Material aqui, de agilizar o que ele agilizou. Mas Deus está no comando. Então, outro aspecto relevante, né, sobre a razão pela qual evangelizamos é o amor ao próximo. Jesus foi claro, então, em confirmar esse amor. Então, quando fazemos isso, nós estamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né, demonstrando amor ao próximo e demonstrando amor a Deus. Por isso que Jesus fala, né, que tem os 2 mandamentos, mas os 2 mandamentos, o próprio Jesus diz, né, um só. Ame a Deus, né, ame o próximo, amar ao próximo é amar a Deus, e tudo está conectado. Então, evangelizar se está cumprindo o mandamento de Deus e demonstrando o amor ao próximo e, consequentemente, o amor a Deus. Então, o apóstolo Paulo sintetizou com precisão, né, essa missão. Que bem maior podemos oferecer a alguém do que apresentar-lhe o conhecimento de Cristo. O impulso para evangelizar deve ser natural ao cristão, espontâneo, parte do seu cotidiano. É isso que o irmão está falando. Tem que ser natural. Não, caramba, eu tenho que evangelizar, né? Que sufoco. Não é assim. É um prazer, né, que você tem. E quando você não consegue, aí você faz aquela situação que a gente comentou aqui, autoconfrontação. Por que eu não estou conseguindo? É eu que não estou conseguindo, né? Estou travado, ou tem algum outro impedimento que está muito acima da minha capacidade? O comentário a ser dito da evangelização que, infelizmente, tem o lado correto e o lado incorreto da evangelização. E o lado incorreto, que muitas, por não ter um conhecimento adequado da palavra, trazem hoje mais em dia do que até o correto, traz um grande impedimento, falo por testemunho próprio. Quando você pega a palavra correta, para muitas pessoas vêm com o contraponto incorreto, que muita gente traz da palavra. E muitas igrejas não pregam o verdadeiro evangelho se a gente for levar ao cabo da letra realmente como a gente deve observar tudo da palavra. Isso é uma grande impedição, que muitas das vezes eu não consegui pregar a palavra porque quando eu ia falar com a pessoa estava já presa a esse posicionamento incorreto. Que é um evangelho que é um falso evangelho, como a gente vê na palavra mesmo. Eu vejo interessante também o comentário que o Danilo fez, porque a gente, quando olha mais profundamente para a evangelização, a gente começa a entender que nós somos um instrumento de Deus para Deus falar com aquela pessoa, né? Você vê, essa mesma pessoa pegou 3 pessoas no caminho que evangelizou para ela. Então, Deus está usando essas pessoas para falar com aquele evangelizado, né? É igual que aconteceu no trabalho, tem uma pessoa que eu já evangelizei e eu estou discipulando ela por meio da palavra. E aí, essa semana eu conversei com ela da palavra, né? Falei, olha, que a pessoa, ela precisa ter uma transformação de vida, né? Porque ela não pode ser alcançada pelo Evangelho, ter sido transformada se ela permanece no pecado, né? Assim como dizia Paulo, né? Então, ele falou assim, poxa, essa mensagem eu ouvi essa semana. Então, quer dizer, a mesma mensagem que eu falei para ele foi a mesma mensagem que ele ouviu na semana. Então, assim, eu entendo que Deus nos usa para falar com as pessoas, para direcionar elas, para transformar a vida delas, né? Aí ele falou, poxa, rapaz, esse aí me tocou porque eu ouvi essa mesma mensagem essa semana. E eu nem sabia que ele tinha ouvido essa mensagem. Magnífico. Sem dúvida. A gente vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão da dificuldade, é o próximo parágrafo, inclusive. Mas Deus nos coloca, né? O gerenciamento, né? A direção vem do Senhor, embora que nós, às vezes, nem percebamos.
mas vem de Deus, né? Como nós já vimos lá no comecinho, né? Nos primeiros encontros aqui, nós falamos sobre isso, né? Quanto Deus orienta, né? Nós usamos o exemplo de Pedro, né? O exemplo de Paulo, o exemplo de Filipe, né? Como Deus orienta o evangelista, né? E o evangelizado. Uma coisa que é muito importante, que Deus nos ensina, que às vezes nós não percebemos, é a nossa velha vida. Porque quando nós vamos evangelizar, nós também temos que ter em mente de mostrar a nossa vida para a pessoa evangelizada o antes de Cristo. E mostrar para ela que não existe realmente nada que seja impossível para Deus. Que através disso... Por isso que tem autoconfrontação. Isso. É exatamente para isso, para que você não se coloque numa posição de pedestal, né? Que nós não estamos de pedestal. Então, exatamente, você vai mostrar o quanto que Deus mudou na sua vida. Esse é o ponto, né? Quanto que Deus mudou na sua vida. Então, esse parágrafo agora, no final da página 2, diz: contudo, sabemos que as dificuldades são muitas. São muitas, né? Como o irmão falou, são muitas. Não é que tudo funciona com um reloginho. Com Deus age conosco. Meu filho, você vai fazer o que eu mando, mas não vai pensar que vai estar tudo mastigadinho para você. Sabemos que as dificuldades são muitas. Ainda assim, temos o dever de nos confrontar internamente sempre que encontramos alguém fora de Cristo. Então, essa questão da autoconfrontação. Lembrando, né, que às vezes as coisas dão errado por nós mesmos, né? Mas às vezes dão erradas por outros motivos. Por isso que a autoconfrontação, ela vai nos colocar, né, no trilho, né? Vai nos mostrar se a correção tem que ser feita em nós ou se é algo que nós não podemos dar sequência, está muito acima da nossa capacidade. Então, nós deixamos com a ação de Deus, né? Então, refletir sobre como abordá-lo, né, é não apenas apropriado, mas necessário. Sempre haverá uma oportunidade. Pois jamais devemos esquecer que quem está no comando é o Senhor. Lembremos-nos, né, da promessa. Nós já citamos aqui hoje. Estou convosco todos os dias. Quem está conosco todos os dias? Senhor. Então, em 1 Coríntios 9, 16, 18, encontramos uma declaração de Paulo que reflete bem tudo que falamos até o momento. Coloquei na versão NVT aqui, um pouquinho mais claro. Diz o seguinte: e no entanto, ele se refere para trás, porque ele vem fazendo várias justificativas, né, com relação à igreja de Coríntios, que estava, né, meio bagunçado o negócio. Tinha muita briga e tal. Então ele se justifica, né? Ou ele mostra uma justificação da necessidade dele trabalhar pelo Evangelho, né? E até ele poderia receber alguma coisa em troco disso, porque ele mostra que Deus não vai desamparar ninguém. Mas ele coloca o ponto dele aqui, né, com bastante precisão, e a gente deve refletir sobre isso. Por isso ele fala no entanto. Então, no entanto, não posso mergulhar e denunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Quer dizer, nós vamos trazer orgulho, já trouxe mais de 100 pessoas para Cristo, né? Já preguei para muita gente, né? Muita gente se converteu pela minha pregação. É isso que nós devemos fazer? Jamais, né? Olha o que Paulo fala. Não posso mergulhar e denunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus, né? É um mandamento do Senhor, é Deus que nos manda fazer isso. Nós fazemos com alegria, por amor a Ele. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Então, a iniciativa é sua, né, de fazer, né, é você, como nosso trabalho, né? Nós trabalhamos na vida do dia a dia, recebemos pagamento por isso. A evangelização não é nesse contexto, não é nessa linha.
mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Nós já falamos, nós fazemos por amor a Deus e pela responsabilidade que Ele nos deu, um privilégio. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou nessa responsabilidade. Qual é, então, minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém. Então, ele até diz que poderia ter um pagamento, poderia ter, né, ele vai dizer aqui nesse versículo, poderia desfrutar de algum bem. Mas ele não está atrás disso, nem nós devemos estar atrás disso quando nós evangelizamos. Então, qual é então minha recompensa? É a oportunidade, né, dada por Deus de anunciar as boas novas, sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Então, você tem direito, em tese, Deus lhe daria, né, uma paga se você precisa disso e vive somente disso, como os missionários e outras pessoas, né, pastores que trabalham somente na linha, né, da igreja, tem seus salários, está errado isso. Mas ele diz, né, que de modo algum nós devemos imaginar que nós devemos receber alguma coisa por fazermos esse trabalho. Tá? Então, ele mesmo, né, se a gente ler o capítulo 9 de 1 Coríntios, nós vamos ver que ele mesmo diz que ele poderia até receber, mas ele não quer. Tá? E ele prefere ficar dessa forma, né, que ele cita aqui. Então, nós não fazemos isso por recompensa, né, mesmo que Deus, de algum modo, queira nos recompensar. Mesmo que Deus veja e nós, né, diante da situação que estamos vivendo aqui, pelas circunstâncias da vida, né, possa ser favorável a alguém que viva só disso, mas não é esse o objetivo. Nosso trabalho de evangelizar não visa esse tipo de coisa. Então, podemos concluir, né, essa proposição. Eu queria detalhar um pouco mais, né, no capítulo 9, mas não vai dar tempo. Né? Então, se vocês tiverem oportunidade, leiam, né, pelo menos o capítulo 9 de 1 Coríntios, para ter um contexto do que Paulo está dizendo dentro dessa questão aqui, de receber algum tipo de recompensa pela evangelização. Então podemos concluir essa proposição dizendo que a base da evangelização é o amor de Deus, né, que reflete em nós. Por isso temos o dever constante de direcionar nossas conversas, né, para esse propósito. O próprio Paulo diz, né, me tornei judeu para pregar o judeu, me tornei gentil para pregar o gentil, me tornei fraco para pregar os fracos. Então o que ele vai, né? A gente até já comentou sobre essa questão, mas ele se posiciona de uma forma a poder introduzir, né, a palavra de Deus para aquela pessoa. Então todas as oportunidades são preciosas. E as não oportunidades são eventos que muitas vezes não saberemos a motivação. Como nós falamos. Né? Contudo, devemos descansar no Senhor. Né? Descansar no Senhor. Né? Colocar diante dele as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Nós não somos perfeitos. Né? Nós tropeçamos. Né? Não vamos imaginar que nós somos perfeitos porque não somos. Então vamos errar, com certeza. Sabendo que tudo e todos, né, que ele colocar na nossa frente deve ser considerado com amor, né, e deve ser feito com todas as forças para a honra e glória do Senhor. Né? Então a gente deve evitar briga, evitar discussão, evitar uma série de coisas que não vai trazer a glória de Deus. Né? Então a evangelização é um desses mandamentos que jamais deve ser desprezado. Então sabemos que nenhum mandamento pode ser desprezado, óbvio. Mas diante da nossa falibilidade, nós erramos. Agora, quanto à evangelização, nós não podemos errar.
Então, algumas afirmações, né, que podemos tirar dessa conclusão. A evangelização nasce do amor de Deus, né, que nos alcançou e transborda através de nós. É ali que nasce a evangelização. Cada conversa, né, cada encontro, cada momento é uma chance divina de semear esperança e salvação. Então, até tem um autor, não lembro agora o nome, que ele diz, no livro dele, ele diz, né, que toda vez, né, que ele estava numa reunião, numa conversa, que ele podia direcionar o assunto, então, ele levava o assunto para a evangelização, para um ponto que ele, né, levaria. Nem sempre a gente consegue, né? Lembra que eu dei um exemplo aqui, que eu fiquei 2 horas ouvindo uma pessoa, né, e não deixava eu entrar. Então, não tem jeito. Mas quando você pode introduzir o assunto, aí você tem oportunidade. Então, cada conversa, né, cada encontro, né, cada momento é uma chance, então, de semear a esperança e salvação. Sim. Até mesmo os momentos que parecem sem oportunidade, né, fazem parte do mistério da vontade soberana de Deus. E descansar nele é um ato de fé. Então, veja que interessante. Muitas vezes a gente vai saber, como essa que eu citei aqui, né, que o Eduardo citou. Às vezes a gente não consegue, né, não adianta. Então não adianta você se desesperar. Né? Descansa no Senhor, né, porque está muito acima do nosso entendimento. Então, evangelizar não é uma tarefa opcional. Não é uma tarefa que eu posso dizer, eu vou evangelizar ou não vou evangelizar, eu não gosto de evangelizar, eu gosto de evangelizar. Mas nós estamos percebendo aqui que toda a nossa conversa, quanto à evangelização, não se resume a uma única situação. Do tipo, evangelizar é sair toda semana, né, vir em grupo e bater em porta, sair. A gente tem essa ideia, às vezes, na cabeça, mas evangelizar é muito mais do que isso. É aproveitar, como nós dissemos no ponto anterior, é aproveitar todas as oportunidades. E quais são as oportunidades? São todas. Desde o momento que a gente acorda e começa a viver. Então, é isso. Não é uma tarefa opcional. É uma responsabilidade que nos foi confiada. Como Paulo reconheceu. Por isso precisa ser feita com empenho, dedicação e reverência. Não pode ser feita de qualquer forma. Então, mesmo falhando, né, em muitos aspectos da vida cristã, evangelizar é um chamado tão vital que negligenciá-lo é como ignorar a própria missão que recebemos. Então, em momento algum nós podemos nos sentir confortáveis quando negligenciamos uma evangelização. E a evangelização que nós estamos abordando aqui desde o começo, ela se reflete claramente a todos os momentos da nossa vida, todas as oportunidades que nós temos de falar sobre o Senhor e de não falar também. E, pessoal, tocou o segundo sinal, então a próxima aula nós vamos para a quarta proposição, né, penúltima proposição. E aí, acho que vai ter um pouco mais de debate na próxima, porque ele vai falar sobre um assunto que eu sei que todos gostam aqui, que são os métodos de evangelização. Cada um tem um método aqui, nós vamos aproveitar então a experiência de cada um. Ok? Vamos orar para encerrar. Irmão Paulo orou no começo e o irmão Paulo agora vai orar. Pai amado,